contra o fascismo. É isso mesmo, foi um congresso que teve lá na Venezuela, promovido pelo ditador Nicolás Maduro. O que é que acontece? Logo após o sucesso que foi o encontro do G20 aqui no Brasil, aonde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou a presidência do G20 para o presidente indiano, o Nicolás Maduro ficou com muita dor de cotovelo e criou um congresso lá na Venezuela em que ele deu o nome de Congresso Mundial contra o Fascismo. Dá para acreditar? O Nicolás Maduro promovendo um congresso contra o fascismo. Isso é tudo aquilo que ele sabe fazer. É promover o fascismo e oprimir seus opositores. E como sempre é praxe, todo ditador faz aquele evento maquiado, maravilhoso, convidou ali meia dúzia de pessoas de outros países que apoiam sua ditadura lá na Venezuela. Teve festa, teve DJ, teve corte de bolo. Eu não sei se o Maduro estava completando aniversário ali naquela data. Teve foto com crianças, com famílias, para tentar maquiar para o mundo que está tudo mil maravilha lá na Venezuela. Afinal, todo ditador ele gosta de posar para foto com criança, com famílias, né? Daquelas pessoas que são aliadas do mesmo, né? Para mostrar para o mundo que está tudo mil maravilha. Mas enquanto isso, lá na Venezuela, milhares de famílias estão passando fome, né? Milhares de pessoas estão abaixo da linha da pobreza, estão em situação de miséria, de extrema pobreza. Mas o que tem a ver esse encontro mundial contra o fascismo criado lá na Venezuela com o Brasil? Tem dois pontos. O primeiro ponto é o atual presidente, porque o Nicolás Maduro, ele vem aí com muita dor de cotovelo, vem aí de mal com o presidente Lula, porque o Lula não reconheceu a gambiarra golpista que ele fez nas eleições venezuelanas agora em 2024. O presidente Lula não reconheceu a vitória do Nicolás Maduro, inclusive ficaram com piadinha nas redes sociais, a equipe do Maduro lá na Venezuela, como se aquelas piadas intimidassem o governo brasileiro. Então ele ficou com muita dor de cotovelo e fez um baita de um evento, né, enquanto venezuelanos passavam fome ou passam fome lá na Venezuela com esse evento que ele deu o nome de El contra o Fascismo, Encontro Mundial contra o Fascismo. O segundo ponto tem a ver com a extrema-direita brasileira, porque quando o Nicolás Maduro começou a implantar aquela ditadura lá na Venezuela, o que é que se faz para implantar uma ditadura em um país? Primeiro ponto, normalmente o que acontece, os caras fecham a Suprema Corte. Primeiro eles começam a bater na Suprema Corte. E é o que nós víamos na gestão passada, né? Alguém que passou pela presidência da República, né? O mito brasileiro, lá agora é o mito venezuelano. Começa a se bater na Suprema Corte para tentar colocar a população contra a Suprema Corte. E lá na Venezuela não foi diferente. O Nicolás Maduro, quando se iniciou, né, os primeiros passos para que ele desse aquele golpe, né, disfarçado de democracia, ele fechou a Suprema Corte venezuelana e abriu uma Suprema Corte paralela, compostas por pessoas indicadas por ele, né? Por sinal, ele paga muito bem para que essas pessoas, esses ministros lá dessa Suprema Corte paralela, defendam sua atrocidade, né? O que ele faz, né, lá na Venezuela. Então, aqui no Brasil, teve fatos bem parecidos, porque nós víamos o ex-mandatário, o Mito, ele batia muito na Suprema Corte, né? Queria colocar a nação brasileira contra a Suprema Corte, mas não conseguiu, a não ser meia dúzia de apoiadores que vivem em um mundo paralelo, porque não representam nem 10% do eleitorado do próprio Mito, imagine, da população brasileira. Então foi um caminho que começou a ser trilhado aqui no Brasil, se você analisar, bem parecido com o que aconteceu lá na Venezuela. E aí eu fico imaginando a pessoal da extrema-direita radical brasileira, eles querem, né, ligar a gestão atual, a nossa Suprema Corte, ao modelo de ditadura, mas, na verdade, quem quis implantar o modelo de ditadura aqui no Brasil foi o presidente da extrema-direita radical, que ficou 4 anos sem fazer nada,
fazendo motocicletas por aí, por sinal gastou média de 5 milhões nos 4 anos, só com motocicleta. Agora você me diga o que motocicleta traz de retorno para uma população, o que tem de efeito de governança motocicleta. Ele ficou 4 anos em cima do palanque fazendo motocicleta e batendo na Suprema Corte. É por isso que eu falo que tem uns pontos, né, ligados ao Nicolás Maduro que parece com a gestão passada que tivemos aqui no Brasil. Porque eles querem ser democratas, uma democracia liberal, liberdade, no mesmo instante oprimindo seus opositores. Não é à toa que a Polícia Federal está desvendando esse plano golpista. E se acontece tudo aquilo que se planejou na minuta do golpe, no plano punhal verde e amarelo, o que é que o Brasil estava vivendo hoje? O que está vivendo a Venezuela. E aí o que é que iria acontecer? O país ia afundar. Ia afundar porque as grandes economias passariam a aplicar sanções ao Brasil. O comércio passaria a ficar um pouco fechado, tipo está hoje na Venezuela. Só com a movimentação interna, o Brasil não suportaria 9 meses. Tinha gente que foram para as ruas pedir intervenção militar, que com menos de 9 meses estaria pedindo arrego. Estaria nas portas, aliás, fugindo das portas dos quartéis e querendo ir para a rua para pedir a volta da democracia. Isso é notório? E talvez seria tarde, porque quando se implanta uma ditadura, a primeira coisa que se implanta é um gabinete de crise. Para que esse gabinete de crise? Para oprimir ou reprimir aqueles que queiram se opor ao modelo de gestão daquela ditadura.